Olá, pessoal. Hoje falaremos de uma das grandes descobertas matemáticas, o número de ouro. Para falarmos sobre o número de ouro, precisamos conhecer uma famosa sequência numérica conhecida como os números de Fibonacci. Os números de Fibonacci são uma ideia matemática muito rica e vão além de apenas sequências de termos. Podemos identificar a presença desses números na natureza, reconhecendo padrões matemáticos de forma prática, até em frutas e legumes diversos. Será? Bom, tudo começou com Leonardo, também conhecido como Leonardo de Pisa, Leonardo Pisano ou Leonardo Bigolo, ou como mais conhecido, Leonardo Fibonacci. Ele foi um matemático italiano conhecido como o primeiro grande matemático europeu da Idade Média. Descobriu uma sequência de termos que leva seu nome e pela sua participação na introdução dos algarismos arábicos na Europa. Entre as suas contribuições também está o Liber Abaci, escrito em 1202, sendo a primeira obra importante sobre matemática desde Erastótenes. O livro é sobre aritmética e esclarece o funcionamento dessa numeração e o zero, aprendido por Fibonacci com os árabes enquanto viveu com seu pai, Guglielmo Bonácio, no norte da África. E Liber Abaci significa livro de cálculo. Para compreender um pouco sobre esse livro, escrito há mais de 800 anos, faremos sobre o problema que Fibonacci incluiu no Liber Abaci, mais ou menos assim. Um homem coloca um par de coelhos num cercado. Quando pares de coelhos serão produzidos desde par em um ano, considerando que a cada mês um par de coelhos produz um novo par que começa a ficar produtivo a partir do segundo mês de nascimento. Bom, para solucionar esse problema, Fibonacci encontrou a seguinte sequência de números. Esses números descrevem a situação dos coelhos e ficaram conhecidos como números de Fibonacci. Essa sequência em que descobrimos o próximo número, devemos somar os dois números ou termos anteriores e ela começa assim. O primeiro, o 1, o primeiro número, o número 1, depois vamos ter 1 mais 1, que é 2. Depois vai ter 2 mais 1, que é 3. Depois eu pego 3 mais 2, que é 5. E depois vai ter que 3 mais 5 é 8. E por aí vai. Denotando a sequência, Fn é igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2. Então, por exemplo, se a gente pegar e quiser descobrir qual que é o 10º termo, vamos pegar aqui um exemplo, Eu quero descobrir qual é o 10º termo. Eu vou somar o 9º termo mais o 8º termo. Então, se eu pegar o 8º termo mais o 9º termo, eu vou encontrar o meu 10º termo. Uma boa maneira de entender essa descoberta, por exemplo, é a gente conhecer as suas propriedades. E eu vou destacar a razão entre termos consecutivos. Então, se eu pegar um exemplo, se eu dividir o termo seguinte pelo termo anterior, 1 dividido por 1, eu vou encontrar 1. Se eu dividir o termo seguinte, 2, dividido pelo termo anterior, que é 1, eu vou encontrar 2. E vou fazer nessa sequência de forma a ir refinando esse número. E toda vez que dividimos um termo pelo anterior, nos aproximamos de um quociente. E esse quociente se aproxima cada vez mais do que nós chamamos de número de ouro, que é dado pela equação
Fn mais 1 dividido por Fn, ou seja, 1,61803399. E é interessante saber que Fibonacci não foi o primeiro, né, a pensar nesses números. Meio século antes, um estudioso hindu chamado Hemachandra escreveu a sequência de Fibonacci por volta de 1150 a.C., 50 anos antes de Fibonacci. Ele estava considerando o número de cadências de comprimento n e mostrou que elas poderiam ser formadas adicionando uma sílaba curta e uma cadência de comprimento n-1 e uma sílaba longa, seria n-2. Essa relação de Fn igual a Fn-1 mais Fn-2 é o que define a sequência de Fibonacci. Em 1150, ele estudou os ritmos da poesia sânscrita. As sílabas em sânscrito são longas ou curtas, e as sílabas longas têm o dobro do comprimento das sílabas curtas. A pergunta que ele fez é: quantos padrões de ritmo com um determinado comprimento total podem ser formados a partir das sílabas curtas e longas? Por exemplo, quantos padrões têm um comprimento de 5 sílabas curtas, ou seja, 5 batidas? Se tivermos uma tabela com vários espaços e tivermos peças de dois tamanhos diferentes, de quantas formas a tabela poderá ser preenchida? Ou seja, se tivéssemos uma tabela, a gente poderia ocupá-la de quantas formas? Vamos ver um exemplo. Se eu tenho uma peça, eu só posso preenchê-la de uma forma, com uma peça pequena. Se eu tivesse dois espaços, duas tabelas, dois quadros, eu poderia preencher ele de duas formas diferentes, com duas peças grandes, por exemplo, e duas peças pequenas. Se eu tivesse três espaços para preencher, eu poderia preencher ele de três formas diferentes. Três com peças pequenas, uma com peça pequena e duas grandes, uma grande e outra pequena. E se eu tivesse 4 elementos, de quantas formas eu poderia preenchê-la? Eu poderia preenchê-la de 5 formas diferentes. Ou seja, se tivéssemos uma tabela, né, podemos ocupá-las então dessas 5 formas. Se eu pegasse com 5 casas, eu poderia ter 8 formas diferentes. Já dá para entender onde isso vai parar, né? Vamos pegar um exemplo. Se nós tivéssemos uma tabela com 10 posições e quiséssemos descobrir de quantas formas diferentes poderíamos preenchê-la, é só conhecer o 10º número da sequência Fibonacci. Então, um exemplo, se eu tenho o número 10 como o 10º elemento da tabela de Fibonacci, eu poderia preencher uma tabela com 10 posições de 89 formas diferentes. Também podemos reconhecer padrões em outros elementos da natureza. É possível contar com facilidade a quantidade de pétalas e observar os espirais no miolo, por exemplo, de frutas como a pinha? Será que todos os girassóis têm a mesma quantidade de pétalas? Será que toda pinha tem a mesma quantidade de espirais para cada lado? E o abacaxi? Os padrões no homem vitruviano de Da Vinci percebem a notação matemática? Reconhecemos o padrão no caracol? Veja que se somarmos 1 mais 1 no seu centro, é 2. Se somar o 2 mais o elemento anterior, é o 3, que está acima. Se somar o 3 com o elemento anterior, que é o 2, vai dar 5, está ao lado. Se somar o 5 com o elemento anterior, que é 3, vai dar 8. E assim por diante. 5 mais 8 é 13, 13 mais 8 é 21, 21 mais 13, 34. Então temos aí também a sequência Fibonacci. Bom, também podemos encontrar na literatura ou mesmo para uso em padrões, como no caso da Bolsa de Valores, para calcular a precificação de ações.
Espero tê-los deixado curiosos com os padrões e como podemos encontrar a matemática em muitos lugares. Um abraço, pessoal!